Você sabia que a inteligência artificial está transformando o futuro da medicina? Estamos vivendo uma era em que algoritmos inteligentes estão auxiliando médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e rapidez do que nunca. Mas como isso realmente funciona? E quais são os impactos disso na prática médica? No vídeo de hoje, vamos explorar como a IA está revolucionando o diagnóstico médico e moldando o futuro da saúde assistida por tecnologia. Se você está curioso sobre como essa inovação está impactando o mundo da medicina, continue assistindo. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos primeiro entender o que significa usar IA no diagnóstico médico. A inteligência artificial, no contexto da saúde, refere-se ao uso de algoritmos e softwares avançados que imitam a inteligência humana para analisar dados médicos. Esses sistemas podem processar grandes volumes de informações em muito menos tempo do que um ser humano, ajudando médicos a tomar decisões mais informadas e precisas. A IA pode ser usada em diversas áreas, desde a análise de exames de imagem, como radiografias e tomografias, até o monitoramento contínuo de pacientes e a previsão de condições de saúde futuras. A ideia principal é que a IA não substitua os médicos, mas sim que funcione como uma ferramenta poderosa para auxiliá-los no diagnóstico e tratamento. Agora que entendemos o que é IA no diagnóstico médico, vamos ver como ela realmente funciona na prática. Os sistemas de IA são treinados usando enormes quantidades de dados médicos, como imagens, prontuários e estudos clínicos. Isso é feito por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, que são capazes de aprender a partir desses dados e melhorar com o tempo. Por exemplo, em diagnósticos por imagem, a IA pode ser alimentada com milhares de radiografias de pulmão para aprender a identificar padrões associados a doenças como pneumonia ou câncer. Depois de treinada, a IA pode então analisar novas imagens e apontar possíveis anomalias ou áreas de preocupação para o médico revisar. Outro exemplo prático é o uso da IA em exames de ressonância magnética e tomografias computadorizadas. Nesses casos, a IA pode identificar irregularidades que podem passar despercebidas aos olhos humanos, oferecendo um diagnóstico inicial que é, em seguida, verificado por um especialista. Esses sistemas funcionam com base em redes neurais profundas, que são inspiradas pelo funcionamento do cérebro humano, e utilizam técnicas como convolução, usada principalmente em análise de imagens, e modelos de regressão, que ajudam a prever resultados com base em padrões de dados. Agora que entendemos como a IA funciona, vamos explorar os benefícios que essa tecnologia traz para a medicina. O primeiro grande benefício é a precisão. Estudos mostram que, em algumas áreas, os algoritmos de IA podem ser tão precisos, ou até mais, do que médicos humanos na identificação de certas condições. Isso pode ser especialmente útil em áreas onde pequenos detalhes fazem toda a diferença, como a oncologia, onde a detecção precoce do câncer é crucial para o sucesso do tratamento. Outro benefício importante é a velocidade. Enquanto um radiologista pode levar minutos ou horas para analisar uma série de exames, um sistema de IA pode fazer isso em segundos, o que agiliza o processo de diagnóstico e permite que os médicos foquem em casos mais críticos. Além disso, a IA pode atuar como uma ferramenta para reduzir erros médicos. Mesmo os médicos mais experientes podem cometer erros ao interpretar exames ou analisar sintomas, especialmente em situações de alta pressão. A IA pode atuar como uma segunda opinião, garantindo que nada seja deixado de lado. Outro ponto positivo é a personalização do tratamento. Com a IA, é possível cruzar dados de exames e históricos médicos de diferentes pacientes para prever como cada um responderá a determinado tratamento. Isso ajuda os médicos a escolherem terapias mais eficazes e personalizadas para cada caso.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como a IA já está sendo usada no campo da saúde. Um exemplo notável é o Watson Health, da IBM. Essa plataforma usa IA para analisar grandes volumes de dados médicos e ajudar os médicos a identificarem opções de tratamento para pacientes com câncer. O Watson pode recomendar tratamentos com base nas informações mais recentes da literatura médica e nos dados do paciente. Outro exemplo é o Google DeepMind, que trabalha com a análise de imagens médicas. A empresa desenvolveu um sistema que pode detectar doenças oculares em exames de retina com uma precisão impressionante, ajudando a prevenir a cegueira em muitos casos. Também podemos falar da startup iDoc, que usa IA para analisar exames de imagem de emergência, como tomografias, e alertar os radiologistas sobre condições críticas, como hemorragias cerebrais ou fraturas, que precisam de atenção imediata. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de como a IA já está sendo aplicada no diagnóstico médico e fazendo a diferença na vida de milhares de pacientes. Apesar dos avanços impressionantes, a IA na medicina ainda enfrenta alguns desafios e limitações importantes. Um dos principais desafios é a necessidade de grandes volumes de dados. Para treinar sistemas de IA de forma eficaz, é preciso uma quantidade enorme de dados médicos. No entanto, questões de privacidade e a falta de padronização nos dados de saúde podem dificultar esse processo. Outro desafio é a transparência. Muitas vezes, os sistemas de IA funcionam como uma caixa preta, onde nem mesmo os criadores conseguem explicar exatamente como o algoritmo chegou a uma determinada conclusão. Isso pode gerar desconfiança tanto nos médicos quanto nos pacientes, que precisam de mais clareza sobre como as decisões estão sendo tomadas. Além disso, há a questão de responsabilidade. Em casos onde a IA sugere um diagnóstico errado, quem seria o responsável? O médico que seguiu a recomendação da IA ou o desenvolvedor do software? Esses são debates importantes que ainda precisam ser resolvidos. Finalmente, é importante destacar que a IA não pode substituir completamente o julgamento humano. Médicos trazem empatia e uma compreensão mais ampla da condição do paciente, aspectos que a IA ainda não consegue replicar. A inteligência artificial está, sem dúvidas, revolucionando o diagnóstico médico. Ela oferece precisão, velocidade e suporte valioso aos médicos, ajudando a melhorar a qualidade dos cuidados com os pacientes. No entanto, essa tecnologia ainda enfrenta desafios e limitações que precisam ser abordados à medida que avançamos. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro das últimas inovações tecnológicas que estão transformando a medicina, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!